11h. Mafra é aventura, um concelho de encantos naturais para descobrir. RCM Rádio 105.6 FM. A magia da vida na RCM. A magia da vida. Música, humor e convidados. Descubra a magia da vida com Nuno André. Todas as quintas-feiras aqui nos encontramos na RCM em 105.6. Bom dia! Bom dia para quem está em casa em quarentena. Bom dia para quem está a trabalhar. É verdade, tem que ser, há sempre alguém que está a trabalhar na linha da frente. Hoje quero agradecer, ou quero começar por vos agradecer, porque foram muitas as mensagens, foram muitos os pedidos a propósito da nossa última emissão do programa. O público, pelos vistos, gostou da intervenção sobre o 25 de Abril, e porque é uma estreita ligação entre o que se passa 25 de Abril e depois com o 1º de Maio. Por isso, ainda no programa de hoje, vamos escutar a síntese daquilo que foi a emissão a propósito do 25 de Abril. E também a nova rubrica sobre a crónica do jornal I, uma crónica que escrevo semanalmente, a pedido de muitas famílias, como se costuma dizer. Vou então ler aquela que saiu na passada sexta-feira, porque os cravos também são brancos. É verdade, os cravos também são brancos. E tudo isto a propósito deste maio, este mês de maio. Como disse alguém, maio, maduro maio. Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. E uma falua andava ao longe a vagar. Maio com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. Rua comprida me arrepastou, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer, que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper.
que a voz não te esmoreça. Os cravos também eram brancos. Porque não tenho medo de mudar, então usarei um cravo branco. Estávamos em contagem decrescente para a festa da liberdade. Liberdade. Haverá no mundo alguém que não goste de ser livre? Talvez. Na verdade, há gente para tudo. É uma questão de prioridades na nossa hierarquia de necessidades. Aprendi que os elefantes, enquanto bebés, eram acorrentados a um ferro espetado na terra, do qual não conseguiam se libertar. Depois de muitas tentativas, a cria de elefante acabava por perceber que de nada lhe valia tentar fugir. No fundo, qualquer esforço seria em vão. No seu cérebro ficava registada a ideia de que não seria capaz de sair daquela prisão. Já em adulto, cheio de força e, na verdade, sendo capaz de rebentar as amarras, já nem sequer ousava tentar. Este fenómeno é explicado pela psicologia comportamental através do estudo sistematizado da reflexologia, ou seja, qualquer animal, desde que sujeito a pequenos estímulos, acaba por condicionar o seu comportamento. Neste caso, uma corrente na pata significaria ficar quieto. Porque somos animais, vivemos condicionados e, por isso, acorrentados a um grande número de situações com as quais nos deparamos diariamente. Vejamos. Quando se pergunta a alguém qual é o fruto proibido, por certo a resposta será maçã. No entanto, os textos bíblicos não referem em momento algum a existência deste fruto como sendo o alimento interdito. A ideia perdura, tendo ganho vínculo histórico como verdade adquirida. Deste modo, se estivermos disponíveis para questionar, encontramos por vezes respostas surpreendentes. O ato de pensar é muito mais do que uma atitude filosófica. É condição humana. Mas o que queremos nós festejar ao certo quando falamos do Dia da Liberdade? Ou, em última análise, o que é a liberdade? A escravatura traduz ao extremo a crueldade e a falta de dignidade da pessoa humana. É, pela sua natureza, a privação total do amor e do princípio de igualdade. Há, no entanto, várias formas de escravatura. Há muitos casos, ou em muitos casos, acabamos implicados nelas pela cumplicidade ao servirmos-nos do seu trabalho. Sabemos bem o que acontece com a exploração infantil. No entanto, o que fazemos nós para mudar? Crianças, sempre lindas, sempre belas, de uma beleza infinda, dá gosto contemplá-las. A escravatura não é passado. É presente. Não tem cor, sexo ou idade. Vamos falar de liberdade? Então falemos da exploração sexual que em muitas circunstâncias mora na casa ao lado. E o que fazemos nós? Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Mas ignoramos. Os valores de Abril ainda não se cumpriram. Cumpra-se a liberdade. Aquela liberdade que deu coragem e alento ao herói Salgueiro Maia para dar o passo em frente. Arriscou e venceu. O sangue daquele militar é o mesmo que corre no nosso. Por isso, até quando deixaremos continuar este estado a que chegamos? Numa das suas entrevistas, Salgueiro Maia explica que nem todos os cravos eram vermelhos. Havia cravos brancos, cravos vermelhos e até outras flores. Não para marcar a diferença, mas porque não tenho medo de mudar. No passado dia 25 de Abril, usei um cravo branco em nome dos escravos que ainda não foram libertados. Magia da vida. Música, humor e convidados. Descubra a magia da vida com Nuno André. Eu nasci em 1986. Por isso, evidentemente, que tenho uma grande dificuldade de perceber, ou de, pelo menos, de viver com a mesma intensidade aquilo que os que na época estavam vivos e conscientes viveram. Foram tempos difíceis.
Portugal atravessava, antes de Salazar tomar o poder, atravessava um momento de grande dificuldade. O país estava mergulhado numa grande crise. Era necessário encontrar-se o homem, a chave que pudesse rasgar novos horizontes e trazer uma esperança. Ele apresentou-se numa primeira fase com a responsabilidade de tratar das finanças do país. Logo a seguir demite-se por sentir que não pode fazer as coisas à sua maneira, mas regressa. António de Oliveira Salazar. Graça de ser pobre, sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos de riquezas, ostentações. Para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas, nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje, em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Desta forma, Portugal lá ia cantando e rindo. Cantando e rindo por fora, mas lá bem no fundo não era assim. Na mesa de cada pessoa, na mesa de cada família faltava o pão, faltava a alegria. A liberdade era um valor, infelizmente, questionável. Bastaria 2, 3, 4 pessoas estarem na rua a conversar e muito facilmente eram apanhados pela PIDE. Aqueles homens que escutavam tudo o que dizíamos e logo a seguir iam contar a alguém. Tempos difíceis, tempos que esperamos profundamente que não voltem mais. Porquê? Porque trabalhadores sempre houve e naquele tempo também existiam. Só que esses trabalhadores eram alimentados com uma esperança. A esperança que Portugal seria grande. Tudo pela nação e nada contra a nação. Dos campos, das lojas e escritórios, das oficinas e fábricas, nada vem reivindicar, senão o direito de contribuir com o labor dos seus braços para o esforço da defesa. Os homens da inteligência, os dirigentes de atividades de todo o género, não vêm com outro propósito que o de impulsionar com todo o seu valor e poder o progresso geral para que tudo mais seja possível. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. Podia ser de outra forma. Aliás, pode sempre ser de outra forma. Mas neste contexto, a arte e principalmente a música foi encontrando respostas que tinham que passar na sombra, às escondidas, pouco a pouco. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Portugal, logo a seguir à Primeira Guerra, vê-se confrontado, logo a seguir não, mas passado alguns anos, com uma Segunda Guerra. Dado que Portugal não entra, não alinha, de certa forma, não quer entrar em mais uma batalha sangrenta, de repente os portugueses podiam julgar que entrariam num período de paz. No entanto, não é isso que se verifica. Acontece que Portugal, depois de, no período dos descobrimentos, ter chegado às novas terras, às chamadas além-mar, não quer abrir de mão daquilo que diz ser Portugal. E por isso, quando a certa altura, nos países africanos, Angola, Moçambique, e todos aqueles onde havia portugueses, ou onde eram portugueses, começam a surgir algumas revoltas. Começam a surgir vozes que são de uma opinião diferente daquela que era do Estado. Portugal deveria ou não abandonar essas colónias. As pressões foram muitas. Salazar vê-se com uma série de vozes a atacá-lo e vê-se quase que obrigado a ceder e a entregar as terras portuguesas. No entanto, não aceita. Não aceita
e percebendo que não tem qualquer oportunidade de fazer pacto com quem quer que seja, não se importa, pois para ele era preferível estar orgulhosamente sós. Podem significar para estes homens umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argel para lhe entregar Portugal. Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. Lutando, morrendo ou vendo espedaçar os seus, autenticam pelo seu mesmo martírio que Angola é terra de Portugal. Angola é terra de Portugal, Angola é Portugal, e por isso os soldados portugueses partiram para defender o que era nosso. Assim, morreram muitos militares, muitas pessoas, muitos homens que em nome da pátria viram os seus amigos, os seus companheiros, os seus camaradas despedaçados, mortos, moribundos, com cabeças arrancadas, com facadas no peito, com tiros mesmo na cabeça. Isto foi a Guerra do Ultramar. Como disse há pouco, eu não vivi, não sei o que é, mas é preciso olhar o passado para entender, de forma a que a história não se repita. Porque aqueles homens, porque tinham uma cor diferente da nossa, porque viviam num continente diferente do nosso, em momento algum deixaram de ser pessoas. Eram portugueses. Pelo menos o Estado Novo assim os encarava. Portugueses e em Portugal. Mas aqueles homens queriam a liberdade. Talvez a mesma liberdade que nós portugueses quisemos depois de nos vermos enredados pela nossa vizinha Espanha. Abaixo o colonialismo! Abaixo Salazar! Sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho e os sacrifícios que se nos imponham para vencê-las, não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar. A decisão de continuar. Morte após morte. Guerra atrás de guerra. Sofrimento atrás de sofrimento. E as esposas, aqui em Portugal, que aguardavam notícias dos seus maridos, que rezavam todos os dias para não receber a notícia, a triste notícia, que jamais vos voltariam a ver com vida. E aquelas mães que choraram e alimentaram os oceanos. As mesmas mães que outrora tinham chorado pelos navegantes que partiram, aquelas lágrimas, as lágrimas daquele mar salgado. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. E também aqueles homens que partiam e que estavam na guerra tinham a esperança de que mais cedo ou mais tarde tudo haveria de ficar bem. E com o surgimento de Marcelo Caetano, a chamada Primavera Marcelista, esperava-se a mudança, uma mudança repentina. Alguns dizem que era apenas a continuidade de um salazarismo. Outros dizem que foi o homem que tentou transformar Portugal e o Estado Novo a partir de dentro, mas que simplesmente não conseguiu, ou pelo menos não teve tempo de conseguir. O que é facto é que durante aquele tempo, os discursos continuavam e a mudança desejada, essa estava a demorar muito tempo. Deus permita que eu seja sempre digno da confiança dos bons portugueses. Por isso, me tenho esforçado. Olhando para o trabalho realizado nos 5 anos e meio de governo, fazendo exame de consciência sobre as intenções que me têm norteado e os atos que tenho cometido, fica-me a tranquilidade de ter sempre procurado cumprir retamente o meu dever para com o país, que o mesmo é dizer, para com o povo português. O egoísmo é a lepra
da humanidade contemporânea. A vida em sociedade implica um espírito de solidariedade e de colaboração que exige a cada um dádiva de si próprio, sacrifício de interesses, espírito de serviço, integração nos planos coletivos. Mas o egoísmo materialista desfaz tudo isso. Nega-se ao sacrifício, recusa-se a servir o próximo, aborrece a obediência às leis e a quem as executa, instaura a indisciplina em todos os setores, recusando-se a acatar outra norma que não seja a das conveniências pessoais de cada um. Quantas vezes as pessoas se queixam de injustiças por não lhes ser feita a sua vontade, confundindo a justiça com o que lhes convém. É fatal que a reação virá sob a forma de um férreo regime de autoridade. Os regimes comunistas são implacáveis para com os anarquistas. E não tenhamos dúvidas. Se alguma forma socialista viesse a estabelecer-se no Ocidente, do que Deus nos defenda, não seria o anarquismo romântico, nem sequer a social-democracia oportunista, mas sim um coletivismo tirânico cuja ditadura levaria muitos anos a evoluir para regimes mais humanos. E assim, lá ia o país. Lá ia o país, talvez não pelo melhor caminho. E por isso foi necessário arregaçar as mangas e foi necessário tomar uma posição. Foi aí que se aproximava o dia. Foi aí que o sorriso começou a surgir. Foi aí que a esperança renasceu. Aliás, naquela noite de 24 para 25, aquela madrugada, foi aquele o dia. Aliás, como escreveu mais tarde Sofia de Melbrenner Anderson, esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio. E livres, habitamos a substância do tempo. Quem sou, o que faço aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas causas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que aumentariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que seja sinceramente desnecessária. No programa A Magia da Vida, de Nuno André, estou ao telefone com um dos estrategas da Revolução dos Cravos, o Coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril. Bom dia, Sr. Coronel Vasco Lourenço. Bom dia. 46 anos depois desses tempos revolucionários do MFA, que importância o Sr. Coronel Vasco Lourenço continua a ter o 25 de Abril na vida dos portugueses? Olha, eu, enfim, considero que a maneira como os portugueses responderam a uma crise terminou há 5 anos. Essa maneira como reagiram e encontraram, através da prática democrática, uma solução que pôs fim a esse desastre e começou a recuperação, que é evidente, cometendo erros, há muita coisa para fazer, mostra que os valores de Abril continuam presentes na sociedade portuguesa. Por outro lado, agora passados esses 5 anos, fomos envolvidos numa tremenda crise viral e global
onde a sobrevivência do ser humano está a ser jogada. E há um aspecto que eu considero extraordinário e que penso que tem muito que ver, quer com a nossa idiosincrasia como povo, quer com os valores que foram sendo aprofundados depois do 25 de Abril, que é a questão da solidariedade. A forma como os portugueses têm reagido mostra que, efetivamente, os valores de Abril ainda estão presentes na sociedade portuguesa. Não estarão muito na comunicação social, em muita comunicação social, não estarão muito nas redes sociais. Há sinais preocupantes de populismos e de oportunismos que tentam pôr a cabeça de fora, mas também, mesmo aí, se nós compararmos com o que se passa em muitos outros locais da Europa, Portugal continua a ser um pequeno oásis onde esses valores de quererem regressar a situações neofascistas de ditadura se têm conseguido impor muito pouco em Portugal se compararmos com outros sítios. E, portanto, a minha convicção e a minha esperança é que, saindo desta crise, que estou certo que iremos vencer, serão os valores de Abril que irão impor o mantermos a liberdade, mantermos a democracia, avançarmos para um Estado mais coletivo e menos do individual, para um Estado mais justo e mantermos a paz que temos tido. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandura Vila Morena. Na RCM. E assim viajamos do Estado Novo até ao Estado atual. São agora 11h28 e recordando os grandes portugueses, sim, porque somos grandes portugueses, sempre vencemos a tormenta, vamos recordar o tema conquistador. E meses e anos no mar, percorrendo uma estrada de estrelas a conquistar.
Conquistador, um grande tema que, por certo, está na memória de muitos de nós. Bom, e já sabemos que todas as quintas-feiras temos uma participação especial, a participação do professor Francisco de Pina Queiroz, com quem vou falar já a seguir ao telefone. Ora então, Francisco, muito bom dia. Queremos saber, já estamos muito ansiosos por saber que novidades é que nos traz hoje. Bom dia, Francisco. Bom dia, Nuno André. Bom dia, caríssimas e caríssimos ouvintes de A Magia da Vida, amantes e falantes desta maravilhosa língua, a língua portuguesa. Hoje vamos recordar 1949, no dia 30 de abril de 1949, nasceu António Guterres, um português que hoje ocupa um lugar destacado, um lugar máximo na Organização Nacional das Nações Unidas. Neste dia, uma notícia diferente. Em 1945, o ditador nazista alemão Adolf Hitler partiu. Tinha nascido em 1889. Hoje trago para recordar algo importante e que tem a ver com o nome Conceição. No dia 30 de abril de 1489, foi aprovada pelo Papa Inocêncio VIII a Ordem da Imaculada Conceição. Afinal, esta ordem, uma ordem religiosa, clausura feminina, ligada à Igreja Católica de vida contemplativa, foi fundada por Santa Beatriz da Silva. Esta ordem, inicialmente debaixo da regra de São Bento, foi posteriormente assumida como regra de Santa Clara de Assis, até à aprovação de uma regra própria em 1511. As monjas designam-se de monjas concepcionistas. Atualmente, a ordem conta com cerca de 165 mosteiros e conventos em todo o mundo, mas preponderantemente em Espanha, Portugal e nos países da América Latina. Uma pergunta acutilante, mas quem foi Beatriz da Silva? Bom, era a 8ª filha do alcaide da vila fronteiriça de Campo Maior, embora alguns historiadores refiram que Beatriz da Silva não nasceu em Campo Maior, mas talvez em Ceuta, porque o seu pai participou na tomada de Ceuta e ficou a cumprir o resto do serviço militar. De facto, descendente de reis e neta de um senhor tão influente, foi desde cedo preparada para a vida da corte, tornando-se da dama da infanta Dona Isabel. Ao que parece, Beatriz da Silva era uma jovem de grande beleza. Aliás, o relato da época testemunha mesmo. Além de vir de sangue real, era muito graciosa, donzela, e excedia a toda de formosura e gentileza, a frase da época. Então o que é que aconteceu? Não tardou a criar intrigas na corte, algumas das quais envolvendo a própria Beatriz. A sua beleza não passou despercebida. E então a rainha teria, segundo a lenda, fechado Beatriz num baú muito estreito, muito exíguo, onde eventualmente a falta de oxigênio acabaria por tirar a vida. Era esta a intenção da rainha. O que é facto é que, andando Beatriz desaparecida da corte durante 3 dias, o seu tio Dom João de Menezes, que também estava na corte, estranhando a ausência, obrigou a rainha a dizer o que é que tinha acontecido à sua sobrinha. Ela conduziu-o ao baú, convencida de que a jovem estava morta. O que é facto é que, para grande espanto, Beatriz tinha sobrevivido e disse algo muito importante para aqui. Disse que durante todo o tempo que esteve lá, invocou a Virgem Maria e que esta Virgem Maria tinha aparecido e comunicado que a salvaria se ela, Beatriz, fundasse uma ordem religiosa que celebrasse o mistério da Imaculada Conceição. A Beatriz acabou por perdoar a rainha, que se arrependera, e retirou-se da corte, tendo ido para um mosteiro em Toledo. Não foi fácil criar a ordem, mas com o apoio da própria Rainha Isabel, a católica, a filha, afinal, da Rainha Portuguesa, a Dona Isabel, conseguiu estabelecer a ordem da Imaculada Conceição, trajando de azul e branco as cores de Nossa Senhora da Conceição. Foi depois canonizada no século XX pelo Papa Paulo VI.
E falar de Conceição é falar também do Dia da Mãe, que se celebra no próximo domingo, Dia da Mãe. No entanto, antes de 1974, já a Conferência Episcopal Portuguesa tinha pedido para que o dia 8 de dezembro deixasse de ser o Dia da Mãe, para não misturar um dia de uma santa com o aspecto mercantilista. Continua a haver teatro através da internet e visitas a museus. Atenção, podem visitar museus com muito pormenor sem sair de casa. E quanto a livros, continuo a salientar um livro de Quarentena em Família. O autor, não sei se conhece, é Nuno André. É um livro que eu refiro, não apenas serve para esta quarentena, como servirá para férias, quando as pessoas estão em casa e é um momento de entretenimento entre filhos, pais, avós, aparece ali de tudo. Nuno André, por hoje é tudo. Eu desejo muita paz a todos. Não esquecer que estamos em plena época dos Jogos Florais, que deriva de uma deusa grega, mas também, sobretudo, Flora, em Roma. Antes as câmaras municipais faziam Jogos Florais com concursos de quadras, de sonetos. Olha, quem quiser faça quadras em casa para comemorar os Jogos Florais e a deusa Flora. Por hoje é tudo, muita paz. Nuno André, um grande abraço, até à próxima. Obrigado. Foi a participação do meu grande amigo Francisco do Pina Queiroz. A magia da vida. Na RCM. Agora, uma notícia. Os Estados Unidos, muito recentemente, estamos a falar de há 2-3 dias, acabam de divulgar que algumas das imagens que circulavam nos últimos anos na internet a propósito dos OVNIs, e já agora entenda-se OVNI como objeto voador não identificado, não significa que sejam seres extraterrestres, são objetos que estão no ar, que voam, mas que não sabe ao certo o que são. Então, os americanos vieram agora esclarecer que, afinal, as ditas imagens não são manipulação e, de facto, correspondem a OVNIs. Ou seja, o exército americano reconhece que andam por aí objetos a pairar que não estão bem identificados. Bom, para aqueles que gostam de acreditar na vida extraterrestre, ou pelo menos que esses seres nos visitam de vez em quando, são boas notícias. Aliás, depois da pandemia, só faltavam agora os extraterrestres. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. No outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo OVNI pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse: se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar a deitar o fumo para fora. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse que estava mal sintonizado. Puxou lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por ter apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está não me adianta nem me atrasa. Pior é a vizinha, que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha nem há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora novidades, é casado, tem saudades, já tem filhos de que idades? Só um, a quem é que sai? Tem retratos, com certeza, mostra lá, ai que riqueza, não é mesmo uma beleza, tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão, vai voltar para o avião, espero que já ali estão os meus sandes para a viagem. E vista também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar com a aragem. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse que estava mal sintonizado. Puxou lá no botãozinho e pôde-me então dizer
recitá-lo, que acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado, quis falar mas disse pi, estava mal sintonizado, mexeu lá no botãozinho só para dizer Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague. É verdade, Amália Rodrigues com a música O Extraterrestre, aliás, uma letra do nosso querido Carlos Paião. Do outro lado da linha já tenho ao telefone a Joana. E quem é a Joana? Bom, nós aqui há umas semanas, 15 dias talvez, falámos de um projeto, divulgámos um projeto de ajuda, um projeto que surgiu depois de entrarmos nesta quarentena e depois desta pandemia estar instalada. E ficou a promessa de voltarmos à conversa com a Joana para nos falar sobre a Helping Hand. No entanto, para saber como é que vão as coisas. Joana, bom dia. Olá, bom dia, Nuno. Então, como é que estão? Bem, obrigado. Como é que estão as coisas pela Helping Hand? Estão a correr bem? Há resultados? Estão a correr bem, estão a avançar. Já temos mais pedidos de ajuda, o que é excelente. E já temos também um novo projeto a caminho. Nós, como habitualmente... Estão a avançar. Nós, como habitualmente, temos sempre gente que nos ouve e que nos escuta pela primeira vez, o que é sempre bom, claro, estamos a aumentar a nossa audiência, o nosso público. Explicar, ou pelo menos relembrar, qual é que é o objetivo desta plataforma Helping Hand. De acordo, claro. Então, contextualizando, a Helping Hand surgiu agora há relativamente pouco tempo devido à pandemia do Covid-19. Rapidamente houve um grupo de pessoas que percebeu que existia uma clara necessidade de entreajuda e voluntariado face a esta situação, em específico para esta situação, e resolvemos pôr mãos à obra. Começámos a juntar um bocadinho, portanto fizemos um pedido de apelos e começámos a juntar pessoas de um bocadinho de todas as áreas e começámos então a criar projetos associados portanto, a esta necessidade do Covid-19, causada pelo Covid-19. E assim sendo, nós começámos por 2 projetos, que é o projeto Grupos de Risco e o projeto Linha da Frente, sendo que o projeto Grupos de Risco é, como diz o nome, para apoiar os grupos de risco, as pessoas debilitadas, idosas, com problemas cardíacos, diabetes, etc. Portanto, a poder ir aos supermercados por eles, à farmácia, passear os cães, por exemplo, fazer todas essas pequenas ajudas para que as pessoas não tenham que sair de casa, não tenham que se deslocar a sítios públicos e, portanto, aumentar o seu risco de contágio. Joana, isto no fundo acaba por comprovar que os portugueses, não só os portugueses, temos que falar na generalidade, a humanidade em tempos difíceis é capaz de mostrar por vezes o seu pior, mas também o seu melhor, não é verdade? Não poderia concordar mais. Penso que o que nós vemos mesmo é que em situações extremas nós também conseguimos ser extremos. Infelizmente isso também existem exemplos negativos disso, mas felizmente conseguimos ver muitos exemplos positivos disso. Portanto, o extremo da bondade, o extremo da entreajuda, o extremo da empatia. Quem neste momento quer ajudar... Criar recursos a partir do nada também. Exatamente. É um pouco isso. Nós não temos... Nenhum de nós tem recursos. O recurso que nós estamos a dar é o nosso tempo e o nosso coração. No fundo, daí vocês se tratarem de uma plataforma, ou seja, quem quer ajudar e quem precisa de ser ajudado encontra uma resposta. E já agora fica a pergunta para quem nos está a ouvir e quer dar o seu contributo, porque obviamente que estamos a falar de uma pandemia que não está a chegar ao fim, está a chegar ao fim a quarentena obrigatória, mas há o grande risco de uma segunda vaga, há até quem fale numa terceira, mas para já sabemos que as coisas podem vir a acalmar, mas ainda há e poderá haver quem queira ajudar. O que é que as pessoas têm que fazer e onde é que se têm que dirigir? Poderão nos encontrar através de helpinghand.pt ou pesquisando Helping Hand no Facebook ou no Instagram ou no LinkedIn. Em qualquer uma destas plataformas poderão aceder ao nosso site, onde existem então uma maior descrição sobre os nossos projetos e os questionários necessários de preencher por questões legais para se tornar um voluntário ou um parceiro em caso de ser, por exemplo, alojamentos.
eu queria fazer o apelo de que estamos a precisar bastante de alojamentos no Porto. Temos muitos pedidos de profissionais de saúde a precisar de alojamento no Porto. E nós não temos uma base de dados que consiga ainda dar vazão a todos os pedidos que temos. E estamos a precisar de mais mãos. Muito bem. Como diz o nome, Helping Hand, precisamos de mais mãos, portanto entre em contato connosco, helpinghand.pt. Em helpinghand.pt vão encontrar então a possibilidade de exercer, de praticar o bem, ou então quem precisa poderá também recorrer. Joana, foi um prazer, é sempre bom ver que estas iniciativas no terreno estão a dar os seus frutos. Obrigado e desejo bem profundamente que continuem a ter apoios, continuem a seguir o vosso caminho, porque por certo este é o nosso melhor lado e cada vez mais precisamos do melhor lado de cada um de nós. Muito obrigada, no resto de um bom dia. Obrigado. Obrigado. Por falarmos um bocadinho. E estivemos ao telefone com a Joana da Helping Hand. Já sabe, se quiser ajudar o próximo, se quiser praticar um ato solidário, recorra à Helping Hand e, olhe, dê um pouco de si àqueles que mais precisam. Mas, do outro lado da linha, é verdade, nós aqui na rádio temos várias linhas. Temos uma outra figura que hoje quisemos trazer aqui ao nosso programa. Até porque há pouco passou aquele tema dos extraterrestres. Pronto, aqui tudo pode acontecer. E como tudo pode acontecer, do outro lado da linha, eu já tenho, sabem quem? Nada mais, nada menos do que o professor José Hermano Saraiva. Professor José Hermano Saraiva, bom dia. Bom dia, Nuno André. Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Eu telefonei só para recordar que o período entre 28 de abril e 13 de maio do calendário romano marcava a celebração dos Jogos Florais, ou Florálias, do latim floralia, assim denominados por se tratarem das festividades em honra de Flora. Bom, Flora era a deusa da primavera, das flores, dos cereais, das vinhas e das árvores frutíferas. É curioso, é muito curioso, e a lenda diz que Flora é uma das divindades sabinas introduzidas em Roma e precisamente adorada pelas populações itálicas em geral. Desde então associa-se o mel à deusa como um dos presentes que esta concedeu, o mel a esta deusa, queria ele dizer, o mel a esta deusa, que como um presente que esta concedeu à humanidade. Ora, o mesmo acontecendo com todas as flores que conhecemos. É curioso, muito curioso, que nesta data das cortesãs reuniam-se e dançavam ao som de trombetas, num concurso em que as vencedoras eram coroadas de flores, tal como era hábito nas cerimónias de adoração da própria divindade. Bom, professor José Hermano Saraiva, eu quero agradecer ao máximo a sua participação. Aliás, mais uma vez nós temos que esclarecer, porque qualquer dia não se sabe ao certo, de facto, quem são os nossos convidados e que estão a participar em direto e quando é uma brincadeira. João Canticastro, bom dia. Bom dia, Nuno André. Bom dia. Olha, obrigado por mais uma colaboração, hoje com a voz do professor José Hermano Saraiva. João Canticastro, um bom dia do trabalhador, tu que foste um grande homem, um grande trabalhador ao longo da tua vida, um grande abraço da Magia da Vida até Lisboa, não é? Alvalade, não é? Um grande abraço, João. Um grande abraço para ti e continua a fazer muitas magias. Obrigado, João. Na vida. Um grande abraço. Está bem. Esta participação especial de João Canticastro, com uma voz conhecida, aliás, todos nos recordamos, do famoso programa da RTP Contra-Informação. No próximo domingo vamos celebrar o Dia da Mãe. Todos tivemos uma mãe, uns mais que outros. Mãe não é apenas a progenitora. Mãe é aquela mulher que nos dá vida, que nos educa e que nos ama. Por isso, quis trazer-vos um tema. Mãe querida. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe.
Feliz de quem possa dizer que tem ainda quem lhe deu um ser. Feliz de quem possa contar com seu regaço para se aconchegar. Graças a Deus que tenho ainda carinhos teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, tuas palavras cheias de razão. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Dia de mãe devia ser todos os dias sem ninguém esquecer. Santa Mãezinha, nossa alegria, abençoado o teu nome, Maria. Nunca na vida, por coisa alguma, eu vou esquecer que mãe há só uma. Feliz de quem possa dizer que ainda tem quem o viu nascer. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há amor na vida igual ao amor de mãe. Minha santa mãe, querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida, outro amor na vida igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. Mãe querida, o melhor que a gente tem. Não há outro amor na vida igual ao amor de mãe. É verdade, não há outro amor na vida igual àquele que é o amor da mãe. Por isso espero profundamente que vocês no próximo domingo possam aproveitar. Já sabem, não é tempo de grandes visitas nem de nos deslocarmos, mas há sempre formas de nos podermos aproximar, porque por estarmos isolados não significa que estejamos sós. Recorde-se disso. O nosso programa está a chegar ao fim. Mas antes quero agradecer-vos uma vez mais por estar desse lado, por nos acompanhar, por nos fazer chegar os vossos ecos. É importante para nós, aqui a Magia da Vida, em 105.6, na RCM, sabermos o que se passa do outro lado. E por isso vos quero agradecer pelas mensagens, pelos testemunhos, pelas chamadas, mas acima de tudo, fazer-vos um pedido. É que, além de continuarem em casa a escutar-nos, transformem o mundo. Deixem o mundo um pouco melhor do que estava quando o encontraram e vão ver que cada um de nós é bem capaz de dar o melhor de si. Porque infelizmente alguns por vezes dão o pior. Temos que contrabalançar. Por isso, na próxima quinta-feira, cá vos espero, como de costume, às 11 horas, para mais um programa, A Magia da Vida. Até à próxima quinta-feira, se Deus quiser. A Magia da Vida, na RCM. Magia da Vida. Música, humor e convidados.
Descubra a magia da vida com Nuno André.